Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série sobre lógica de programação. Hoje a gente vai falar sobre funções e procedimentos, mas antes de eu continuar, eu quero primeiro pedir uma coisa para vocês. Eu tenho visto que normalmente os vídeos dessa série aqui não têm tido muitos views e muito menos likes necessários para a gente continuar com a série. Então eu quero pedir para você deixar o seu like aqui para eu saber se pelo menos a gente tem um número mínimo de pessoas que está assistindo esse conteúdo e está gostando. Deixa também seu comentário, se for possível, falando o que você está achando, se está sendo legal, se não está sendo, porque se ninguém estiver vendo esse tipo de conteúdo não faz muito sentido a gente continuar com ele, entendeu? Então é isso aí. Dito isso, vamos lá, vamos começar a falar sobre funções e procedimentos. Bem, eu não sei se você lembra, mas na nossa primeira aula eu dei um exemplo de que se você falar para uma criança atravessa a rua, ela simplesmente não sabe o que aquilo significa, né? Que existem diversos procedimentos a serem tomados para você certificar que você vai atravessar a rua com segurança. E eu disse que um computador funciona como uma criança, então ela simplesmente faria aquela ordem, né, de qualquer maneira. Com funções e procedimentos, a gente pode ensinar o computador como fazer alguma coisa. E aí aquele comando, que a gente vai ver daqui a pouco, vai passar a ter vários comandos ali dentro e ele vai saber que para atravessar uma rua, por exemplo, ele precisa primeiro olhar para um lado, verificar alguma coisa, olhar para o outro, e aí então ele atravessa com segurança. Então vamos lá para a tela e vamos ver o código. Vamos ver aqui então no JavaScript como que funcionam as funções. Mas você pode ter reparado que eu tenho falado aqui de funções e procedimentos toda vez que eu falo, né? E o que isso quer dizer? Em algumas linguagens de programação, funções e procedimentos são duas coisas separadas, mas em outras linguagens, como JavaScript, você só tem funções e elas vão ter o mesmo comportamento que os procedimentos em outras linguagens. A diferença de uma função para um procedimento é que uma função ela pode retornar alguma coisa, ela pode retornar um valor. O procedimento não, ele simplesmente é uma lista de ações que o computador tem que tomar, uma lista de comandos que vai seguir aquela sequência e que vai ser executada sempre que a função for chamada. Vamos lá! Como que eu declaro uma função aqui em JavaScript? A gente vai ver aqui como o JavaScript trabalha esse lance da função e do procedimento. Eu digo function, e aí eu dou o nome da função. Por exemplo, atravessar. Vamos pegar aqui algo bem simples, tá? E aí depois do nome da função, eu posso passar uns argumentos para aquela função. Nesse momento eu não vou passar argumento nenhum, mas eu preciso abrir e fechar o parênteses. Os argumentos eles iriam aqui dentro do parênteses e a gente em breve vai ver um exemplo que usa argumentos, ok? Então aqui vem os argumentos e logo depois disso vem o nosso bloco de código, que a gente já viu lá no if, já viu no for e etc. Se você não viu, tá o link aqui em cima, não sei se está aqui ou aqui, eu nunca sei, mas está aqui o link em algum lugar aqui em cima mostrando a nossa playlist completa, que tem lá já o for, o if e tudo que a gente já viu até aqui. Então beleza. Voltando aqui, eu vou imprimir na tela, né, com console.log, olhar para a direita, por exemplo. E aí, vou botar bem simples aqui, claro que não é só isso, né, a gente tem que fazer verificações, mas olhar para a direita, olhar para a esquerda e atravessar. Beleza? E aí o que a gente tem aqui? A gente tem a declaração da nossa função, tá? Para eu chamar essa função, eu simplesmente coloco o nome dela, atravessar, e abro e fecho aqui, passo os argumentos, se tiver argumentos, nesse caso não tem, e pronto. Então vamos rodar aqui, ó. Quando eu rodar, ele imprime, olhar para a direita, olhar para a esquerda e atravessar. Mas beleza, eu poderia ter feito isso sem utilizar funções, não poderia? Eu poderia simplesmente apagar essa linha aqui, apagar esse bloco aqui, apagar aqui, e eu ia ter o mesmo resultado, certo? E o que a função me dá de vantagem então? Porque toda vez que eu quisesse atravessar a rua, eu teria que novamente colocar todo esse código aqui. Eu fiz aqui,
fiz outras coisas e depois eu quero atravessar novamente. Então eu teria que ter o código de novo, certo? E aí, beleza, vou atravessar 2 vezes, porque tinham 2 ruas, sei lá. O que é o problema disso? O problema é que eu vou ter sempre que ficar repetindo muito código, tá? E se alguma coisa mudar, digamos que por algum motivo eu não posso olhar para a direita e olhar para a esquerda, eu preciso olhar para a esquerda e depois para a direita. Eu vou ter que vir aqui, trocar a ordem disso aqui, tá? Depois eu vou ter que vir aqui, trocar a ordem disso aqui também. E beleza. Olha o tempo que eu levei. Eu levei algum tempinho. Ainda é pouco tempo. Mas imagina que eu tivesse que fazer isso em 100 lugares diferentes. Tivesse que fazer isso 100 vezes. Seria um pesadelo. Então, se a gente usa a função... Aqui, ó. Vou rodar. Beleza. Mudou aqui. Se a gente utilizar uma função... Deixa eu apagar essa parte aqui. Vou voltar lá com aquela parte. Function. Tem que ser minúsculo, tá? Atravessar. Beleza. E aí eu estou chamando aqui atravessar. Em outro momento do meu código, fiz outras coisas. Eu atravesso novamente, eu chamo atravessar novamente. Beleza. Ele vai ter lá o resultado que a gente estava esperando. Mas agora, se eu quiser adicionar algum comando aqui, ó, esperar, por exemplo, automaticamente eu adicionei aqui o esperar e o esperar, vou botar um E maiúsculo, nas 2 ocasiões que eu chamei o atravessar, tá vendo? Eu só precisei, deixa eu botar preciso botar aqui um espaço em branco, só para ficar claro aqui que a gente está chamando 2 vezes. Então eu só precisei modificar em um lugar e todos os lugares, ó, se eu tivesse mais 10 vezes essa função sendo chamada, ó, todas estão com esperar, eu só precisei mudar em um lugar para todas funcionarem. Então essa é a primeira vantagem de você utilizar uma função procedimento. É você simplificar o seu código, você colocar uma coisa que vai ser utilizada várias e várias e várias vezes em apenas um lugar. E se você tiver que em algum momento modificar ou fazer alguma coisa diferente ali, você só vai ter que alterar em um lugar. Então essa é a primeira vantagem. Qual que é a segunda vantagem? A segunda vantagem, agora a gente já vai começar a ver com os argumentos, tá? Primeiro vamos ver os argumentos aqui. Então eu tenho aqui uma função que vai ser imprimir um número, tá? E aí eu vou passar aqui um número para essa função. No caso aqui vai ser i, beleza? Um número inteiro, por isso que eu chamei de i. Então eu vou simplesmente aqui dar um console.log e vou mandar imprimir o i. Pronto, ok? Se eu tentar rodar aqui agora, não vai acontecer nada porque eu não estou chamando a minha função. Isso aqui é só a declaração da função, lembra? Para que isso funcione eu preciso chamar a função. Então vamos tentar chamar ela aqui, ó. Imprimir, como a gente fez da outra vez. Aí ela está como indefinido. Por quê? Porque eu disse aqui na minha declaração que eu estava esperando um argumento. E aqui eu não passei o argumento. Qual o argumento que eu estou esperando aqui? Beleza, estou esperando um número inteiro. Então eu vou passar aqui um número inteiro, 5. Tá? É assim que a gente passa um argumento para a nossa função. Então passei o 5 aqui, quando eu mandar imprimir, pronto, ele imprimiu 5. Tá? E aí eu posso chamar a mesma função novamente passando um número diferente. 5, depois ele imprimiu 7. Primeira vantagem disso é você simplificar alguma coisa e você conseguir, por exemplo, imprimir é muito claro o que isso vai acontecer. Vai imprimir. Então a primeira coisa aqui a gente está simplificando, tá? Então o que é a segunda coisa? É a gente poder brincar com isso aqui dentro e modificar. Por exemplo, eu não quero mais imprimir, eu quero imprimir o dobro. Então, eu vou simplesmente pegar aqui i vezes 2. Então, toda vez que eu vou imprimir aqui, eu vou agora imprimir o dobro, tá vendo?
Então eu consegui fazer alguma operação ou alguma modificação naquele meu valor que ele veio como argumento. Esse valor que é um argumento a gente pode chamar da entrada da nossa função, por exemplo. A gente pode ter inclusive mais de um argumento, I e J, por exemplo. E aí eu posso ter aqui, agora eu vou mudar o nome da minha função, na verdade deixa eu criar uma nova função para ficar mais simples. Function, multiplicar, e aí eu vou ter dois argumentos, A e B. O nome desse argumento aqui sou eu que decido, pode ser qualquer nome, tá? Mas o ideal é que você chame de alguma coisa que faça sentido para você ou para qualquer outro desenvolvedor que vai mexer no seu código. Então vou multiplicar A e B, a ideia aqui é que a gente multiplique A por B, tá? E aí dentro dessa função o que eu vou fazer? Eu vou imprimir A vezes B, certo? Lembra lá que a gente criou a função imprimir, que ela simplesmente imprime, né, um número. Tá, A vezes B é um número inteiro. Então vamos usar a nossa função imprimir dentro da nossa função multiplicar. Então eu vou ter aqui imprimir, tá? E aí qual o argumento que eu vou passar para imprimir? A vezes B. Beleza? E aí aqui eu vou apagar essa parte e eu vou simplesmente multiplicar 3 e 5. O resultado disso aqui, 3 vezes 5 é 15. Então tem que imprimir aqui na tela 15. Vamos ver? Vamos rodar lá. Ó. Imprimiu 15. Funcionou perfeitamente. Então o que a gente aprendeu? Que a gente pode utilizar uma função como um comando dentro de alguma outra função, certo? A gente também entendeu aqui que a gente pode passar argumentos para a função e trabalhar com todos esses argumentos dentro daquela função. Uma vez que a gente passou um argumento para uma função, ela vai funcionar como se fosse uma variável que só existe dentro daquela função. A gente vai falar um pouco sobre isso depois quando estiver falando sobre escopo, aprofundando um pouco mais sobre escopo. Mas isso é uma outra aula, tá? Mas a princípio, se eu tentar multiplicar aqui, por exemplo, A, não faz sentido, porque o A ele só existe aqui dentro da função multiplicar, ok? Mas tudo isso que a gente tem visto até esse momento são, na verdade, procedimentos, porque nenhuma dessas funções elas estão retornando nenhum valor. Então vamos fazer ela retornar um valor. Em vez de eu imprimir aqui A vezes B, eu vou retornar, return, tá? É um comando do JavaScript, e aí eu vou retornar A vezes B. Ok? E agora, quando eu colocar multiplicar 3 e 5, não vai acontecer nada. Ele está me falando aqui que está o 15, mas você vê que não está branco, né? Porque isso aqui é o estado da memória. Então, eu posso criar uma variável aqui, por exemplo, uma variável resultado. E vai receber essa multiplicação de 3 vezes 5. E depois eu vou imprimir esse resultado. E agora sim, eu imprimi o resultado que recebeu esse valor de 3 vezes 5. Então é para isso que funciona o retornar. O retornar, quando você utilizar a função aqui do lado direito do igual, o que tiver do lado esquerdo vai receber o retorno dessa função. Beleza? Então, ok, a gente chamou tudo aqui de função porque o JavaScript ele só tem função, mas a gente viu um pouco da diferença de função e de procedimento, beleza? Na prática. No final das contas, a gente vai passar a chamar tudo de função. Mesmo um procedimento vai ser chamado de função aqui, não vai ter essa diferenciação. Tudo é função, ok? A diferença é que às vezes a função vai retornar um valor e às vezes não vai retornar nada. A gente conseguiu utilizar a função, ver vários usos para a função aqui. A gente utilizou uma função dentro de outra função, beleza? A gente viu o argumento, viu o retorno, então a gente viu tudo que a gente tinha para ver aqui na função. E por hoje eu vou ficar por aqui. Então só lembrando aqui, deixa nos comentários
o que você está achando desse curso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo. E não esquece também de deixar o like se esse conteúdo estiver sendo de alguma maneira importante para você e útil para você. E talvez o mais importante, compartilha com algum amigo seu, porque assim você ajuda o canal a crescer e esse conteúdo a continuar aqui no canal. Então é isso aí, eu espero te ver aqui no próximo vídeo e até mais.